Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculada Conceição, São José, São Roque. Caríssimo Padre Alexandre, meus amados irmãos e irmãs, nós ainda estamos trazendo muito latente no nosso coração a liturgia de domingo passado, onde nosso Senhor nos exortava, e é um grande convite: esforçai-vos não pelo alimento que perece, mas aquele que permanece até a vida eterna. E é verdade que, a partir destas palavras,
existe um movimento do nosso coração. Nós estamos aqui por isso. Nós estamos buscando esse alimento que pode preencher o nosso coração. A palavra de Deus, a Santa Liturgia, a Eucaristia, e o estarmos juntos em comunhão, onde 2 ou mais estiverem unidos, reunidos em meu nome, eu me farei presente no meio deles. É um ato de fé, a presença do Senhor no meio de nós. Mas não é uma presença qualquer, é uma presença que preenche, é uma presença que realiza o nosso coração, satisfaz o nosso coração. Assim como nós nos sentimos à vontade e felizes quando recebemos a visita ou quando encontramos alguém que amamos, aqui neste tempo presente, pessoas como nós, muito mais o encontro que temos com o Senhor. Então, a primeira ideia que o padre gostaria de trazer nesta reflexão, nesta homilia, é a palavra encontro. Não encontro com Fátima Bernardes, né? Encontro com Cristo. É um encontro transformador. E por isso nosso Senhor nos convida. É Ele que nos trouxe aqui. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, todos nós, sacerdotes, povo fiel, estamos cansados. A lida do dia a dia não é fácil. As lutas que nós enfrentamos, os desafios do mundo moderno, marcado aí pela essa grande máxima da corrupção, tudo isso vai gerando uma canseira, não é verdade? Os nossos trabalhos, o corre-corre, o dia a dia, mas nós sabemos que existe um lugar do encontro com Deus. A Santa Missa. E é o ato de fé, como São Pedro no Evangelho de hoje diz, tu és o Filho de Deus, nós também fazemos esse ato de fé hoje. E por isso nós saímos do burburinho, do tumulto, da planície e subimos o monte, né? O monte como esse lugar teológico de encontro com Deus. Estamos aqui nesta igreja para que possamos repousar no Senhor. O padre iniciava esta Santa Missa dizendo que eu entendo a novena como um grande retiro espiritual. É verdade. Eu preciso disso, como padre. Eu preciso todos os dias repousar, como São João, a minha cabeça no peito de Jesus. E falar com Ele a minha vida, apresentar as coisas que tenho vivido, as minhas experiências. E por isso nosso Senhor nos chamou nesta noite, vinde a mim, né? Mas também aprendei de mim. Nós estamos aqui para ouvir os ensinamentos do Senhor, os ensinos do Senhor, que foge totalmente à lógica e à mentalidade mundana. Você veio a esta Santa Missa, e creio eu, porque deseja um algo mais. Porque senão você ficava em casa vendo novela, né? Vendo o Jornal Nacional. Mas não, você não está satisfeito. Você precisa de algo mais. E por isso você veio, muito mais do que o apelo do sacerdote como pastor dessa comunidade, mas você veio movido por um convite do próprio Cristo. E por isso é necessário, já falei com o padre Alexandre, né, das paróquias que conheço, das novenas que já celebrei, eu fico edificado pelo silêncio que se estabelece nesta paróquia quando a palavra de Deus é proclamada. É maravilhoso. A palavra de Deus que entra pelos nossos ouvidos e cai no nosso coração. E o silêncio permite. E que os senhores e senhoras possam sempre, eu tenho feito um trabalho e tenho rezado e tenho convidado lá na Santa Teresinha um povo a silenciar. Como nós temos dificuldade, meus irmãos, de silenciar. E não somente o silêncio exterior. O padre agora para de falar. Se estabelece um grande silêncio exterior. Mas é necessário fazer calar também tantas vozes que gritam dentro de nós. A palavra de Deus de hoje fala da história, na primeira leitura, a história do povo de Deus. Deus que sempre quis formar para si um povo. Mas não de qualquer maneira, um povo bem disposto. Então nós falamos de disposição do coração. O silêncio
O ato de silenciar é uma disposição do coração. Porque nesse exato momento, enquanto o padre está pregando, existem muitas vozes dentro de você que estão gritando, que nos dispersam, que nos distraem, que nos projetam para longe daqui. Quantas e quantas vezes nós participamos da Santa Missa apenas de corpo presente? Verdade ou não é? Porque nós somos assaltados a todo momento, né? Ficamos 2 minutos ali atento, de repente vem uma preocupação, vem uma tentação, porque nosso querido Dom Alano, né? Ele dizia que a hora que o diabo entra na igreja é a hora da proclamação da palavra. Eu concordo. Por quê? Porque o inimigo da nossa salvação, ele não quer que nós tomemos conhecimento dos ensinos do Senhor. O Senhor, como mestre, ele está ensinando de forma pedagógica a nós, como seu povo. Se nós pegarmos vários relatos do Antigo Testamento, Moisés, Esdras e tantos outros que proclamavam a palavra e o povo se comovia com aquela palavra. Hoje nós vivemos uma insensibilidade tamanha do coração que a palavra de Deus não nos toca mais. Eu gosto daquela passagem dos discípulos de Emaús, né? Que um diz para o outro, não nos abrasava o nosso coração enquanto ele nos falava das Escrituras? Será que quando a palavra de Deus é proclamada na Santa Missa, será que o nosso coração se abrasa? Será que o nosso coração cria um desejo verdadeiro de viver essa palavra, de encarnar na nossa vida, ou pelo menos se esforçar? Se eu vou ser perfeito, se eu vou ser santo neste tempo presente, cabe a Deus, porque é a graça de Deus que me capacita para. Mas que exista uma disposição do meu coração em buscar conformar a minha vida à palavra de Deus que é proclamada. A história da salvação fala de um drama. Não apenas de um drama que se estabeleceu no passado, mas que por conta da nossa liberdade mal empregada, se estabelece hoje também. Que é o drama do pecado. O pecado que é entendido como ruptura. O pecado que é esse abismo entre Deus e os homens. E o padre aqui não vai retomar toda a história da salvação. Nós sabemos que existe uma ponte, né? Se existe um abismo entre Deus e a humanidade decaída no pecado, se estabeleceu uma ponte que nos dá novamente acesso a Deus. E que ponte é essa? Jesus Cristo. Ele que é Deus e homem. Ele une Deus à humanidade, e da humanidade, na sua humanidade, ele nos coloca novamente na intimidade com Deus. Foi rasgado o véu, e nós temos novamente acesso a esse grande mistério, ao mistério da intimidade. Falava primeiro do encontro, agora nós falamos da intimidade, porque não basta apenas eu me encontrar com Deus. Existem muitos encontros e desencontros na nossa vida aí fora, não é verdade? Seja no âmbito afetivo, dos relacionamentos amorosos, seja no âmbito das amizades, quantos encontros e desencontros. Mas hoje, uma palavra que ficou banalizada, isso, né, graças também às redes sociais, a intimidade. Hoje já não existe intimidade. As vidas são expostas. Não existe mais intimidade. Mas nosso Senhor nos convida a entrar na intimidade do seu coração. A experimentar e a poder ouvir dele mesmo aquilo, os sonhos de amor que ele tem para nós. Esses dias pregava no encontro de casais e o tema era o plano de Deus. Nós já não pensamos mais, nós já não mais refletimos sobre o plano que Deus tem para nós. O Antigo Testamento, todo ele vem falar do plano de Deus para a humanidade, tentando colocar a humanidade de novo no trilho, tentando fazer com que a humanidade pudesse voltar para Deus. E aí as alianças, né? Nós vemos as alianças do Antigo Testamento, Deus que firmava aliança com os homens e o que acontecia? Logo era quebrada. E novamente outra aliança, e o homem
infiel a Deus, quebrava a aliança. E assim foi ao longo dos séculos, e Deus diz, não dá mais. Agora eu vou enviar o meu próprio filho. E assim se fez, obediente até a morte, e morte de cruz. Já no evangelho de hoje, ele faz uma prefiguração, ele já antecipa para os apóstolos aquilo que ele ia viver e não é compreendido. O amor muitas vezes não é compreendido. Nós ficamos presos à casca e não à essência. Ali Jesus estava fazendo uma declaração de amor, mostrando que ele daria a vida por aqueles que antes estavam inimigos de Deus. E aí nós entendemos que Deus ele tem um plano amoroso para nós. Encontro, intimidade, aliança. Aliança de amor que Deus quer selar com a humanidade. A primeira leitura diz, imprimirei minha lei, os meus ensinamentos, os meus preceitos, os meus mandamentos, em suas entranhas, no mais íntimo de nós, e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, olha a vontade de Deus, serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Depois do pecado, o nosso coração, e se estabeleceu no nosso coração a rebeldia, o não servirei, essa má disposição em fazer a vontade de Deus. E a primeira leitura continua, não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão dizendo, conhece o Senhor. Conhecer é fazer experiência. Cada um de nós, e creio que por estar aqui, já teve a sua experiência com Deus. Mas essa experiência precisa ser aprofundada. Nós não podemos ficar na superfície, né? Santa Catarina de Sena chamava o mistério da Trindade de abismo insondável, oceano profundo. É necessário mergulhar nas profundezas de Deus. É necessário sair da margem. É necessário querer mergulhar em Deus. Às vezes, infelizmente hoje, nós temos nos contentado com um cristianismo de superfície. Um cristianismo de verniz. Um cristianismo que não compromete a minha vida. E Jesus no Evangelho nós vamos ver, Jesus faz uma pergunta fundamental. Que determina toda a minha vida. Quem sou eu para você? E é necessário que nós tenhamos uma resposta. Só se ama aquilo que se conhece, dizia Santo Agostinho. Deus ele faz uma aliança com os homens. E em Cristo, uma nova e eterna aliança, escrita no coração. É necessário, no Evangelho nos diz, é necessário ter os pensamentos de Deus. Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, neste retiro que é a novena. Porque ano passado, né? Ou ano retrasado, quando eu estive aqui, eu dizia que cada novena nós devemos nos propor a sairmos mais santos. Cada ano que passa, nós devemos fazer um balanço da nossa vida. Eu, como sacerdote, cada ano que passa, eu tenho que procurar mergulhar mais em Deus, ter uma vida mais de santidade. Mas cada um de nós, nesse ano do leigo, né? Às vezes, no ano sacerdotal, falava-se muito, né? Dos escândalos, das questões, mas como diz, tem um pensamento, né? Que diz que os padres são como os aviões. Só vira notícia quando cai. Mas ninguém repara tantos que estão voando neste momento. Tantos que estão buscando a santidade. Então, no ano sacerdotal, ficou mais em evidência os escândalos, que foi uma minoria, do que a santidade dos ministros. E isso que é um escândalo. Nós repararmos mais, né? Volto a dizer. Os padres são como os aviões. Só vira notícia quando cai. Mas nós esquecemos, e se nós pegarmos na internet o mapa dos voos que acontecem nesse exato momento, você não dá conta de tantas linhas e tantos tracejados. Mas ninguém repara
Então o ano sacerdotal ficou marcado desta maneira, mas nós rezamos e pedimos a Deus que renove. De fato, houve uma renovação. Muitos procuraram um seminário no desejo de se consagrar a Deus, dar a sua vida. Mas esse ano tem se falado pouco. Não por conta dos padres têm pregado, mas entre os leigos sobre o ano que é de vocês, o ano do leigo. O ano onde o leigo é reconhecido como um grande protagonista de uma nova geração. Nós já estamos cansados, meus irmãos, de contemplar o mundo, né? Contemplar o nosso Brasil e ver tantas coisas acontecendo que fogem o plano de Deus. E por que será, meu irmão, minha irmã? Existe um santo na igreja, São José Maria Escrivá, e ele vai dizer que a crise que nós enfrentamos hoje é uma crise de santos. O mundo está às avessas porque muitos cristãos já não querem mais ser santos. Querem viver um cristianismo de superfície, um cristianismo, de verniz. E não querem assumir nas entranhas, como diz a primeira leitura, imprimirei minha lei nas suas entranhas, lá dentro. Porque a conversão, a metanoia, a mudança de vida é de dentro para fora. O que é o verniz? Você passa o verniz na madeira, você pega um prego, risca, já acabou o verniz, você chega na madeira. Não, tem que ser um transbordamento. Por isso o retiro e por isso a novena. Porque nós paramos a nossa correria, do tumulto, do burburinho, para ouvir a voz de Deus e aprender dele. Senhor, o que eu preciso? O que eu preciso mudar? É muito pobre, meu irmão, minha irmã, se você vem a uma novena e vem apenas com a disposição de rezar no sentido, como eu poderia dizer, no sentido de cumprir uma piedade. Porque minha avó era muito devota de São Roque, minha mãe também, então eu vou. Não. Você veio porque Deus te chamou, vinde a mim, mas também aprendei de mim. Você veio para poder ser ensinado, para saber o que é o certo e o que não é certo, o que agrada a Deus e o que não agrada, o que é uma vida de intimidade e o que é uma vida laxa, uma vida de qualquer maneira. Nós hoje estamos vivendo, e o Papa Francisco, nosso querido, amado Papa Francisco, tem falado dessa mentalidade mundana. É interessante, porque nós estamos aí, durante a semana, vivendo esse desdobramento da liturgia dominical. E é interessante que no domingo passado, no último domingo, São Paulo dizia à comunidade de Éfeso: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Esse retiro espiritual que é novena, e queira Deus que você tenha assumido esse compromisso de vir todos os dias na novena, e cada dia chamar mais uma pessoa para vir, é um propósito, pelo menos que eu assumo com a minha comunidade, e creio que aqui também, ser apóstolo nesse ano do leigo, partilhar as maravilhas de Deus com os outros. Mas é necessário, meu irmão, para que a sua palavra, o seu apostolado seja convincente, seja eficaz, que parta de você essa experiência. Nós não podemos nos conformar com a mentalidade, com a lógica mundana. Nós já estamos cansados, meus irmãos, de um cristianismo que não nos compromete. Você é cristão? Sou cristão. Mas você está disposto a viver o Evangelho? Nem tanto. Olha, eu vou à igreja, mas isso que o Papa diz, eu não concordo. Meu irmão, se você pensa assim, você não é cristão. Hoje, no Evangelho, Jesus confirma ali a fé apostólica, a fé de São Pedro na pessoa dele como Filho de Deus. E ali ele diz: Pedro, tu és pedra, e em ti edificarei a minha igreja. Então nós estamos vivendo hoje, em 2018, a mesma fé do apóstolo São Pedro, confirmada na figura visível de unidade que é o Papa Francisco. Se você não está de acordo com o que o Papa Francisco diz, você não está em comunhão com a igreja, você não é cristão. E ele nos confirma na fé. E ele tem falado dessa mentalidade mundana.
O Papa, agora há poucos dias, escreveu a Gaudete et Exsultate, a santidade, né, nas coisas mais simples do dia a dia. Quem conhece? Levante a mão, por favor. A Gaudete et Exsultate. Alegrai-vos e exultai. Levante a mão. Então, meus irmãos, vamos procurar, buscar aquilo que o Papa tem ensinado. O Papa não está escrevendo apenas para poder deixar a sua marca. O Papa que mais escreveu documento na história da igreja. Não, ele está escrevendo para você, leigo, no ano do leigo. Quem é leigo aí? Levante a mão. O padre vai baixar a mão. Quem é leigo aí? Ih, tem gente que não está levantando a mão, hein? Somos leigos, vocês, no caso, nós somos clérigos. Batizados, o batismo nos une, né? Um sacerdócio comum de todo batizado, mas, e é necessário esclarecer, né? Às vezes existe um sentido pejorativo, né? Leigo, né? Ah, eu sou leigo no assunto, eu não entendo. Pelo contrário, o leigo é aquele que não é clérigo. E o leigo é a maioria da igreja. Então você é muito importante. O mundo transforma e muda através de você. Sal da terra, o sal ele evita a corrupção, é o sentido do sal. E se o sal perde o seu sabor, já não serve mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Você é luz do mundo, a luz não foi feita, quer dizer, a luz foi feita para iluminar, não foi para ser colocada debaixo da mesa, mas para colocar um candeeiro para que brilhe para todos, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O leigo é fermento na massa. A dona de casa sabe, né? Vai lá, coloca uma porçãozinha de fermento no meio de uma grande quantidade de massa, né? E aquilo muda. Um leigo consciente da sua fé joga um leigo no meio de um grupo que está tudo virado. Mas se ele é consciente, ele muda aquele grupo. Verdade ou não é? Olhemos para São Paulo. São Paulo foi pregar para pagãos. Ninguém preparou o caminho para São Paulo. Vamos preparar primeiro, depois você aparece. Não. Ele foi lá para o meio de pagãos e foi fundando comunidades. Eu me recordo, né? Falei de Dom Alano, agora Dom Rafael. Dom Rafael, quando eu fazia faculdade, eu participei de um congresso universitário em Petrópolis. E Dom Rafael, aquele jeito dele, né? Apóstolo. E ele dizia para os universitários: imagina hoje, jovem. Hoje é a crisma, né? Deus crismandos. Os crismandos. Então, né? Imagina, jovem, você hoje dentro de uma faculdade. Agora imagina São Paulo hoje dentro de uma faculdade. O que ele não faria? Mas, meu irmão, São Paulo de carne e osso como eu e você. O mesmo Espírito que moveu o coração de São Paulo é o que move o seu coração. Mas tudo depende da disposição e da minha abertura à graça. A crise que o mundo enfrenta hoje é uma crise de santos. E por isso, meu irmão, minha irmã, se nosso Senhor, se Deus quer criar para si um povo bem disposto, qual deve ser a nossa oração? O salmo de hoje faz um grande apelo a Deus e a oração do salmista é a nossa oração. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Esse retiro é o retiro da virada na minha vida. Essa novena é a metanoia. É a conversão. É o mergulhar nas profundezas de Deus e poder ouvir dele: Senhor, fala. O servo escuta. O que eu preciso fazer, Senhor, para ser aquilo que queres que eu seja no meio do mundo? Eu sei que o Senhor tem planos para mim, mas só que eu tenho percebido que eu não tenho correspondido. Por isso eu peço: criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Falei do apóstolo Paulo. São Paulo vai dizer: tende nos vossos corações os mesmos sentimentos de Cristo. Cristo, cristãos. A palavra de Deus diz, nos Atos dos Apóstolos, que os discípulos de Jesus
em Antioquia foram chamados pela primeira vez com o nome de cristãos. Quem é cristão aí, levante a mão. O padre hoje está igual o padre Marcelo Rossi. Vamos lá. Quem é cristão, levante a mão. E por que você é cristão? Porque você é seguidor de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus em Antioquia foram receber essa honraria, né? Poder ser chamado de cristão. Meu irmão, isso é o máximo. São Leão Magno, o Papa, ele vai dizer que é em vão, né? Diga para o seu irmão que está do lado. É em vão sermos chamados cristãos se nós não imitamos a Jesus Cristo. Isso é sério ou não é? É em vão. Uma carteirinha, um crachá, você é cristão? Ah, sim, sou cristão. Mas é em vão sermos chamados cristãos se nós não imitamos a Jesus Cristo. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, número 22, Alegria e Esperança para o Mundo, o concílio, os padres conciliares vão dizer que o mistério do homem, a nossa vida, o nosso ser homem e mulher no mundo, só se revela e só se torna claro no mistério do Verbo que se encarnou. Você quer se entender? Quantas pessoas... eu entrei numa crise existencial. Agora estou passando por um drama existencial. Olha para Jesus. Você quer encontrar um sentido para a sua vida? Você quer dar um sentido para a sua vida? O concílio vai dizer, olha para Jesus. O mistério do homem neste mundo só se torna claro no mistério do Verbo que se encarnou, Jesus Cristo. E Ele nos revela a nossa sublime vocação, que é a vocação à santidade. Jesus Cristo, Ele é esse homem novo, desse coração novo, e por isso o canto novo. Nós podemos, diz Santo Agostinho, cantar o canto novo, porque o nosso coração foi reconciliado. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, dizia o povo no exílio da Babilônia, longe da terra prometida, longe da pátria. Assim também exilados nesse mundo, como havemos de cantar os cantares do Senhor. Jesus nos permite cantar esse canto novo, quando nós nos unimos a Ele, quando é Ele que age em nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Para terminar, voltamos à pergunta fundamental que Jesus faz aos seus apóstolos, aos seus discípulos e faz para mim e para você nesta noite. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Se eu falava de encontro no início da Santa Missa, nesse exato momento Jesus está diante de você. E aqui é um ato de fé. E Ele olha para você e diz, Padre Fernando, quem eu sou para você hoje? E eu tenho que dar uma resposta para o Senhor. O que eu represento hoje na sua vida? Qual o espaço que eu tenho aí no seu coração? Você tem tirado tempo para mim? Em meio a essa lógica, essa mentalidade mundana, que nós temos tempo para tudo, menos para Deus, você tem tirado tempo para mim? E se você não tem tirado tempo para mim, por que você se questiona tanto que as coisas não vão assim tão bem? Nós não podemos seguir a lógica, a mentalidade pagã, que a sua inteligência os leva para o nada. Quando nós nos afastamos de Deus, nós caímos no abismo do nosso nada. Nós voltamos à estaca zero. Se Jesus serviu de ponte para nos unir a Deus, se nós tiramos a ponte, que é Jesus, nós caímos no abismo do nosso nada. E esse é o sentido da novena. E esse é o sentido da verdadeira devoção. A verdadeira devoção é conhecer a vida do santo que imitou a Cristo para poder imitar as virtudes de São Roque na minha vida. Um homem que estava determinado em peregrinação a Roma, e no meio do caminho ele vê que a necessidade dos seus irmãos era maior, porque ele reconhecia naqueles irmãos o próprio Cristo. E ali começa a cuidar, e a providência envia, o alimento para ele.
E aí nós vemos aí o pão, nós vemos aí a providência assistindo. Quando nós nos decidimos por Deus, meus irmãos, a providência nunca nos falha. Deus é providente e fiel. Quando nós optamos em viver uma vida para Deus, eu gosto muito de uma música, se não me engano, da Toca de Assis, que diz: ainda que eu venha perder tudo nessa terra, mas se eu tenho a Deus, não perdi nada. Meu Deus e meu tudo, dizia São Francisco. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta, dizia Santa Teresa. Então, hoje nós somos chamados a fazer essa escolha do único necessário na nossa vida. Escolher Jesus Cristo como o único necessário. Quando Jesus, no Evangelho de hoje, ele diz para São Pedro: afasta-te de mim, vai para longe de mim, Satanás, porque és para mim pedra de tropeço. Se nós pegarmos aqui a tradução, o português empobrece um pouco, mas o texto no original, Jesus não fala para Pedro: afasta-te de mim, mas Jesus fala: vai para atrás de mim, Pedro. Você é discípulo, eu sou mestre. Jesus, porque Pedro queria ensinar Jesus a como ele deveria conduzir a missão dele, que o Pai confiou. Não, você está pensando a lógica mundana, fugir da cruz, fugir do sofrimento. Não, Pedro, vem para trás de mim, você é discípulo. É a mesma coisa que hoje Jesus está dizendo para mim e para você. Você que tem querido ou procurado ser senhor da própria vida, hoje é o dia do despojamento. Vem para trás de mim. Deixar que Cristo conduza a nossa vida, fazendo a escolha dele como único necessário, e nesse encontro com ele ser transformado. É essa a nossa missão, é essa a nossa vocação, e isso que nos identifica como cristãos. Que a palavra de Deus possa verdadeiramente tomar conta do nosso coração e transformá-lo, fazendo de nós homens e mulheres bem dispostos para o serviço do Senhor. Criai em mim, Senhor, um coração que seja bem disposto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.